Fala galera, Flavinho DJ falando aqui com vocês. E eu gravei esse vídeo aí, deu erro, agora a gente vai gravar pra valer. Bom, é o seguinte, então, eu fiz aquele vídeo sobre a MP da Liberdade. Pra quem não viu, pode conferir aí. Pode pesquisar aí, Flavinho DJ, JF e o tema, né? No caso, o MP da Liberdade, né? Provavelmente eu devo ter colocado esse título, se não tiver eu vou arrumar ele. Mas, enfim, no caso, eu estava mostrando para vocês, né? Eu não votei nesse governo, mas eu não concordo com o Bolsonaro em algumas coisas. Eu vejo que ele, né, não tem um plano de governo, mas tem a equipe dele que sabe o que está fazendo, que é o Paulo Guedes, que tem vários planos, como eu mostrei a MP da Liberdade no início, ok? Mas, infelizmente, o povo brasileiro, ele quer coisas de graça, entre parênteses, porque você paga imposto, nada do governo que ele te entrega é de graça, né? Inclusive você paga caro, porque é um serviço que você não pode se negar a pagar, então eles só vão cobrando mais e mais, né? As pessoas querem coisas de graça e querem controle de preços. Isso não funciona, inclusive lá nos Estados Unidos tem problemas por conta disso, por querer dar coisas de graça. Eu tô falando há pouco tempo agora, né? Querer dar coisa de graça igual tem o Obamacare, que inclusive o Trump ele aumentou esse Obamacare, em vez de ele prometeu cortar e na verdade ele aumentou, ampliou esse plano. A gente tem também, no caso, controle de aumento de horas, porque lá é tipo o salário mínimo, ao invés de ter o salário mínimo é por hora, né? Então eles tiveram tipo um aumento no salário mínimo, que isso não representa nada de positivo, ao contrário, gera desemprego, porque as empresas não estão produzindo o suficiente para ter aumento de salário, e você obriga empresas que às vezes não podem pagar um aumento de salário a quebrar. Então você gera desemprego ao invés de você gerar realmente ganho. Mas isso eu não vou entrar em detalhes não, isso é bom vocês aprenderem, vocês que querem montar suas empresas como DJ, por isso que eu estou explicando para vocês, entendeu? Ou seja, as pessoas querem, infelizmente, o que eu vejo lá no Facebook é as pessoas querendo coisa de graça. Ou então que o governo controle o preço disso, o preço daquilo, o preço da gasolina, o preço do tomate, o preço do arroz. E isso não funciona em lugar nenhum, nunca funcionou. Inclusive já tivemos, na época do Sarney, até falta de carne no açougue porque teve controle de preços, né? Se você quiser, você pesquisa aí nos anos 80. Então eles tinham que até ir no pasto matar boi, e se continuasse com aquilo ia acabar que não ia sobrar produtor de carne, sobrar produtor de alimento, e a gente ia morrer de fome todo mundo. Esse é o resultado de você controlar o preço, tá? Matar todo mundo de fome, igual acontece na Venezuela. É um bom exemplo. Na verdade lá não é só controle de preço, mas tem várias coisas, mas é controle estatal sobre a economia. Isso não funciona em lugar nenhum e nunca vai funcionar, tá bom? Inclusive fala assim, mas é Venezuela e tal, mas tem na França também, que é um bom exemplo também de socialismo, ok? Só que o problema do Bolsonaro é o que? Ele quer destruir ao invés de construir, ter boas ideias, igual esse PEC da Liberdade seria uma boa. São coisas que ele pode fazer sem fazer picuinha. O que ele fez agora, esse corte de educação, foi feito por picuinha. Então isso gerou uma revolta. E, por incrível que pareça, nesse movimento aí de revolta entre os alunos, tem pessoas que ali são do partido anterior, que é o do PT, tem pessoas ali de vermelhinho, você vai ver nas manifestações várias pessoas de vermelhinho, ou seja, várias pessoas com a camisa do Lula livre, ou seja, uma pauta que não tem nada a ver realmente com a educação. Claro que alguns ali estão brigando pela educação, mas a maioria, a pauta é simplesmente derrubar uma coisa está contrária a eles, né? Obviamente. No caso, o Bolsonaro, infelizmente, é isso. Ele caçou muitos inimigos para ele, né? Por isso que eu não votei nele, porque na verdade a intenção dele é simplesmente derrotar o opositor, né? Mas não sabe o que vai colocar no meio disso, né? Não adianta você querer resolver um problema sem dar uma solução, né? Falar isso aqui é um problema sem dar uma solução. E é isso, entendeu? Igual eu falo, né? A gente tem que buscar soluções práticas para resolver problemas. Inclusive, é o que eu tenho feito há muito tempo aqui no canal. Você criar soluções que você fuja do governo,
que você escape dessas amarras, né, que a gente tem. E até por conta própria hoje você consegue fazer isso, por que pareça, individualmente você consegue fugir do governo. Então você tem que buscar soluções e não ficar criticando sempre uma coisa, né? E não adianta você fazer igual o Bolsonaro está fazendo, tentando destruir as coisas. Você tem que construir, é diferente. Então ele vai colher o que ele plantou. Ele plantou ódio, né? Vamos dizer assim, não é ódio, mas como vou dizer, ele plantou coisas negativas, ou seja, ele persegue o pessoal da esquerda. E isso não funciona, não funciona. O que você tem que fazer, realmente, os caras têm um discurso que não funciona. Só que não adianta você convencer eles assim, e sim fazer o negócio funcionar. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, só para finalizar o vídeo, é o Uber. O Uber, até pessoas que são de esquerda utilizam, e é um processo totalmente liberal, que funciona na prática, né? E é cotidiano das pessoas, inclusive muita gente da esquerda foi contra, e hoje vê que isso funciona e não quer outra coisa. Então a gente tem que buscar soluções que atendam as pessoas às vezes falam, não, pô, isso aqui está funcionando, eu vou abraçar isso. Entendeu? Inclusive tem governos de esquerdas que já fizeram algumas medidas liberais que resolveram. Vou dar um exemplo também lá como é que eu vou dizer, lá na Austrália. Na Austrália lá tinha subsídio, igual a gente tem aqui, subsídio agrícola. O que é subsídio agrícola? Você emprestar dinheiro para o produtor a qualquer custo, ou seja, se ele tiver prejuízo, problema, eu vou dar dinheiro para você na próxima vez, não se preocupe. Ou seja, não tem preocupação das consequências disso, né? Diferentemente, lá na Austrália era assim, e o que eles fizeram? Inclusive foi um governo de esquerda que fizeram isso. Pegaram e acabaram com o subsídio, né? Tiraram o subsídio, teve uma brigada danada, e hoje em dia o país ele é rico justamente por produzir produtos agrícolas igual a gente produz, só que eles produzem de uma forma muito mais econômica e muito mais produtiva, justamente por não ter o papai governo para controlar, o papai governo para resolver tudo, passar a mãozinha na cabeça, não tem mais. Então acabou, ou seja, funcionou e deu certo, as pessoas aprovaram, independente da ideologia ou não. E aqui eu não estou defendendo um lado, não estou defendendo o outro, e nem indo contra os dois, apenas falando o que funciona e o que não funciona. São coisas que a gente tem que entender, são ideias que a gente tem que utilizar, igual por exemplo no caso do Bitcoin, tem gente até de esquerda que com certeza tem. É uma coisa que funciona, as pessoas se derem BO, as pessoas podem utilizar isso, e funciona, ou seja, a tecnologia, né, as ideias, não só a tecnologia, mas as ideias boas, elas quando é colocada na prática e funciona, não há o questionar quanto aos fatos, não há argumento, por mais que você seja contra, quando uma coisa funciona, as pessoas admitem que elas estão erradas e elas passam até a aderir àquilo, entendeu? Então é isso que a gente tem que buscar, e não que o governo resolva tudo. Eu estou deixando bem claro, igual eu te falei, quanto menos governo, menos regulamentação, melhor pra gente, melhor pra nossa liberdade, melhor pra tudo, tá bom? Então é isso, se inscreva no canal para saber mais novidades. Aqui eu tô explicando coisas que para você DJ ou para você que acompanha meu canal, que gosta, aprender como que funciona as coisas realmente, como elas são, e não como a gente está acostumado a pensar, beleza? Então se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo, até o próximo vídeo, valeu!